Paz do Senhor, irmãos. Amém? Fique de pé. Abra a sua Bíblia no versículo tema da nossa campanha, livro de Jó, capítulo 36. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar na casa dele nessa noite. Eu gosto muito de pregar na quinta-feira e entrei de férias e já corri lá no pastor e falei: ó, pastor, estou de férias. E aí ele já encaixou essa vaguinha aqui pra gente. Primeira vez que eu preguei nessa igreja foi numa quinta-feira. E eu me lembro que eu estava muito apreensivo, preocupado, e o Senhor usou uma serva dele para falar comigo e dizer que eu não me preocupasse, apenas ficasse na presença dele e deixasse ele me usar. É isso que tenho feito, é isso que tenho buscado do Senhor. Que o Senhor possa falar a sua vida nessa noite através da palavra. Amém? Jó capítulo 36, versos de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração, não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber as obras deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para o seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, nós já cantamos louvores ao Senhor, nós já adoramos o Senhor aqui neste culto, e agora este é o momento em que nós queremos ouvir a voz do Senhor falar conosco. Usa a Tua palavra para nos ensinar, para nos redarguir, para nos exortar. Faz aquilo que te apraz nessa noite no nosso coração. Usa, ó Deus amado, a Tua palavra para nos dar direção nesses dias que são maus. E nós confiamos plenamente no Senhor. O Senhor governa sobre a vida de todo ser humano. E por isso nós estamos aqui nesta igreja nessa noite para declarar: o Senhor é Deus sobre a nossa vida. O Senhor é Deus sobre a nossa família. O Senhor é Deus sobre o nosso trabalho. O Senhor é Deus sobre tudo aquilo que nós fazemos, porque nós cremos e dependemos totalmente do Senhor. Abençoa a nossa vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Como o pastor disse, hoje o nosso evento teste aí de transmissão do nosso culto ao vivo pela internet. Dia 1º de janeiro desse ano, nós iniciamos o projeto da AD Web Rádio. Começamos assim de forma bastante tímida, eu e o Renato, e para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aí com uma média de 5.000 acessos diários. A rádio tem levado a palavra do Senhor, nós temos feito a retransmissão dos nossos cultos todos os domingos através da Web Rádio, e agora mais essa ferramenta que é via vídeo. Nós temos percebido nos últimos dias as pessoas buscando muito telepastores, pastores que estão aí na internet por todo o lado, difundindo todo tipo de pensamento possível. Pastores que são contra o casamento, pastores que são contra a família, pastores que são contra congregar, pastores que são contra a igreja, pastores que são contra a família em si, pastores que defendem a homossexualidade, pastores que defendem as mais diversas aberrações. E nós vemos às vezes crentes fiéis, servos do Senhor há vários anos, na ânsia de buscar informação, na ânsia de buscar conhecimento, às vezes se deixar levar por esses telepastores, pastores que às vezes estão bem longe do compromisso com o Senhor,
às vezes estão simplesmente buscando mais uma ferramenta para ganhar dinheiro. E nós, como Igreja do Senhor, não podemos deixar isso barato. Nós também temos que difundir a palavra por esses meios. E nós aqui da Assembleia de Deus de Vila Jaera estamos utilizando as ferramentas da tecnologia para anunciar o reino de Deus. Outro dia um irmão veio me perguntar sobre determinado pastor famoso aí na internet, que tem muitos ensinamentos, e ele veio me perguntar se estava certo ele ficar ouvindo aquilo. E eu falei: irmão, vamos ficar firme com o ensinamento da nossa igreja, vamos ficar firme com o ensinamento do nosso pastor. Aqueles que a gente conhece já está difícil, imagina aqueles que a gente não conhece. Imagina aqueles que estão por aí sem compromisso e a gente não sabe nada da vida deles. Então vamos ficar firme na nossa congregação. Essa ferramenta, ela não é para poder o crente ficar agora em casa e não precisar mais vir à igreja. Isso é uma ferramenta de evangelismo. Aquele seu amigo que está precisando, que às vezes fica envergonhado de vir na igreja, você convida, ele inventa uma desculpa, inventa outra, fala uma coisa, fala outra, dá o endereço para ele, fala: acompanha o nosso culto ao vivo, entra no endereço tal, assiste lá, participa conosco. E a palavra que vai sendo ministrada, ela tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a gente só vai conseguir convencer as pessoas a respeito de Jesus anunciando o Evangelho. E nós utilizamos essas ferramentas tecnológicas para isso. Então é mais um dos objetivos do Ministério de Áudio e Vídeo, coordenado aí na pessoa do Renato, e nós estamos aí lado a lado com ele trabalhando nesse projeto. Amém? Vamos para a nossa palavra. Deus governa sobre a vida humana. E eu estava lendo aqui os subtemas dessa campanha, e com certeza Deus falou grandemente à igreja nesses dias. Hoje é o último dia da campanha. Com certeza o Senhor falou para você que está fazendo a campanha, que não perdeu nenhum dia, que pôde estar aqui, ou que às vezes perdeu um ou outro dia, mas que está acompanhando as ministrações que foram feitas aqui desde o dia 17 de setembro. E o Senhor com certeza tem falado em todas essas áreas. Deus é muito grande em seus feitos, não despreza e nem faz acepção de pessoas, é grande na força da sua compreensão, conhece a vida dos perversos e dos fiéis, faz justiça aos aflitos em todas as suas aflições, não tira os olhos do justo para guardá-los, exalta os seus filhos prosperando-os, corta os laços de aflição com seus livramentos, liberta dos erros e ações indevidas, limpa da soberba os exaltados, abre os ouvidos a quem quer receber a instrução, quer ser ouvido em oração antes de dar vitória, dá felicidade para quem o serve, e por fim trará anos de delícia na sequência da vida. Amém, é maravilhoso. O livro de Jó, ele é um livro poético. Ele é considerado, classificado como um livro poético sapiencial. O que é isso? Sabedoria. É um livro que trata sobre assuntos concernentes ao dia a dia do ser humano, sobre as dificuldades que a gente passa aqui nessa terra, sobre aquilo que o servo de Deus enfrenta na sua vida cotidiana. O livro de Jó, ele narra a história desse homem que pode ser considerado como um tipo do ser humano e também um tipo de Cristo. Ele pode ser considerado um tipo do ser humano quando ele se vê na guerra entre dois senhores: o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor das trevas. A única coisa sobre a qual Satanás domina é o mal, porque ele inventou o mal. O mal procede do diabo. Nenhum mal procede de Deus, nenhuma coisa ruim pode proceder de Deus, procede do diabo. Como é uma invenção do diabo, o diabo ele é senhor do mal. Então toda ação maligna, malévola, toda ação pecaminosa, ela tem origem no diabo. Então o homem fica nessa guerra.
Ou ele serve a Deus, ou ele serve ao diabo. Não existe meio termo. Não existe como falar, não, eu sou isento dessa guerra. Eu sou ateu, eu não acredito em divindades, então para mim Deus não existe, diabo não existe. O fato de eu não considerar a existência de Deus não significa nada. O fato de eu não considerar a existência do diabo também não significa nada. Porque apesar de eu considerar que Deus não exista, ele existe. Apesar de eu considerar que o diabo não exista, ele existe. Apesar de eu não considerar que ele influencie na minha vida, ele influencia. Então o homem, ele se vê nesse meio, nessa guerra. Aconteceu isso com Jó. Não foi Jó que foi perguntar algo para Deus. Não foi o diabo que foi perguntar algo para Deus. Se você observar lá no começo do livro, você vai ver que é Deus que pergunta para o diabo: viste o meu servo Jó? O Satanás estava na presença de Deus e fala que vinha de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus pergunta: viu o meu servo Jó? É Deus quem instiga Satanás. E no meio dessa guerra, Jó estava lá, fazendo aquilo que ele tinha aprendido, fazendo aquilo que para ele era justo, honesto e direito. Era homem íntegro, reto, era homem próspero, era muito rico na terra de Uz. Jó estava fazendo tudo conforme havia sido ensinado a ele através de tradição oral. A história do livro de Jó, ela tem pelo menos 3.500 anos. São muitos anos atrás. E o livro de Jó, ele narra uma história do tempo que nem a escrita ainda havia sido inventada. A tradição era passada oralmente, de pai para filho, do patriarca para os seus filhos, que após casarem iniciavam um novo patriarcado, e assim a palavra do Senhor, o desejo do Senhor, a retidão, a justiça, as qualidades morais que o homem deveria manter, eram passados de geração a geração. Jó estava cumprindo tudo isso, e de repente se vê nesse meio. Nesse sentido, ele é considerado um tipo do ser humano. E ele também é considerado como um tipo de Cristo, que apesar de todo o sofrimento, de todo o problema que passou, não blasfemou contra Deus. Jó sofreu aquilo que a gente não consegue imaginar passar. No mesmo dia, perdeu os filhos, perdeu os bens, ele fica doente, ele fica tomado de feridas do alto a baixo do corpo, e a gente não consegue imaginar uma situação dessa acontecendo com a gente. Ele passou por isso, mas ele não blasfemou. Da mesma forma, Jesus, que abriu mão de ser como Deus, se transformando em igual à criatura, assumindo a forma da criatura, sendo tentado em todas as coisas, mas não pecando, sendo maltratado, cuspido, humilhado, mas ele persevera para cumprir a sua missão. Nesse sentido, a vida de Jó se assemelha a Cristo. Quando Jó está nesse sofrimento, 3 amigos se apresentam a ele. E esses 3 amigos vêm com todos os argumentos, vamos dizer, teológicos da época, para poder dizer para Jó que ele estava sofrendo porque ele estava em pecado. Existia alguma coisa na vida de Jó que ele tinha feito, que tinha ocasionado aquele problemão todo na vida dele. E eles começam a acusar Jó, começam a instigar Jó e falar: o que que você fez? O que que aconteceu? Por que que você está assim? Eles ficam cobrando de Jó uma confissão que não existia, porque eles falavam também de coisas que eles não entendiam. Só que aí no capítulo 32 aparece um homem, a Bíblia não cita a sua idade, mas diz que dos 4 ele era o mais novo. Ele era mais novo do que Jó, era mais novo do que os 3 amigos, Eliú. E então Eliú começa a descortinar no capítulo 32 o que estava acontecendo com Jó.
Eliú, ele vai mostrar 4 coisas. Primeiro, que Deus instrui o ser humano através da aflição. Segundo, ele mostra a justiça de Deus. Terceiro, ele mostra que a retidão é recompensada por Deus. E em quarto lugar, ele mostra a excelsa grandeza de Deus. Nesse primeiro ponto, Deus instrui o ser humano através da aflição. No momento da luta, no momento da prova, no momento da dificuldade, é momento de ensinamento. É momento de aprender com Deus sobre diversos assuntos. Ele quer nos instruir através da provação, através da necessidade, através da luta, através da prova. Deus quer nos ensinar. E isso a gente percebe na vida de Jó, quando lá no final do livro ele declara: antes eu fazia as coisas porque eu tinha sido ensinado assim, mas agora eu ando com o Senhor, agora eu conheço o Senhor, agora eu posso dizer que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Jó precisava também dessa provação. Na sua excelsa grandeza, no seu governo soberano, Deus conhece cada uma das coisas que são necessárias para que eu e você conheça mais dele. Isso é grandeza de Deus, é soberania de Deus. Nós não podemos contender com Deus, nós não podemos questionar a Deus, não temos esse direito. Porque quando Deus fala com Jó, uma das primeiras coisas que ele pergunta é: onde você estava quando eu criei a terra? O que você estava fazendo? Por acaso eu precisei do seu conselho? Por acaso eu precisei de te pedir algum conselho se eu colocava o monte tal em tal lugar? Ou se eu que eu dissesse para que o mar fosse até tal lugar, eu precisei do seu conselho? Deus questiona Jó sobre a sua pequenez e sobre a soberania que Deus, como Criador do mundo, tem sobre essa terra. Você com certeza conhece a história de Jó. Para conhecer a história de Jó não precisa ser crente, não precisa frequentar a escola bíblica dominical, não precisa passar por um seminário, não precisa fazer um curso bíblico. As pessoas no mundo conhecem a história de Jó. Existem filmes que relatam paródias a respeito da vida de Jó. Quase todo mundo na face da terra conhece a história desse homem, que passou por uma tribulação para receber instrução. E agora eu te faço uma pergunta: você conhece Jabes? Você já ouviu falar de Jabes? Na Bíblia tem um personagem chamado Jabes, e a Bíblia dedica 2 versículos para falar de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 2 versículos da Bíblia são dedicados a contar a história de Jabes. E o que aconteceu com Jabes? Ele tinha esse nome porque a mãe dele tinha sofrido muito durante o trabalho de parto para ganhar essa criança. Então, quando ele nasce, ele recebe o nome de Jabes, por causa do sofrimento que a mãe dele havia passado. Então, Jabes, com certeza, cresceu ouvindo a mãe dele falar o tanto que ela sofreu para que aquele menino viesse ao mundo. Ela devia contar para ele o tanto que foi sofrido para ele nascer. E então, quando Jabes já é um camarada adulto, ele faz uma oração a Deus pedindo que Deus prospere os seus caminhos e que não deixe que nenhuma tribulação acometa sobre a vida dele. E aí a Bíblia no verso 10 diz que Deus atendeu a oração de Jabes. Pronto, você nunca mais ouviu falar de Jabes. Porque sem luta, sem prova, sem dificuldade, não existe nada para ser contado. É simplesmente o curso natural. É simplesmente uma vida que vai sendo levada e os acontecimentos vão acontecendo e aquela pessoa vai prosperando e vai vivendo até que ela morre. A gente conhece gente assim, que viveu bem, que viveu tranquilo, que não passou por problema, que não passou por dificuldade, ou porque passou por alguma coisinha ali, outra aqui, mas nada relevante.
A história de Jabes a gente não conhece. A gente não sabe nada da vida de Jabes, e não tem nada da vida de Jabes que acrescente na nossa vida. Mas na vida de Jó, nós temos muitos ensinamentos. Na vida de Jó, nós temos muitas experiências que nós podemos tirar para nós e levar isso para o nosso dia a dia. E aprender como é que Deus trabalha com a nossa vida, como é que Deus trabalha e nos guarda, e nos governa e nos sustenta. Amém? Capítulo 32 do livro de Jó, versos 8 e 9, diz assim, Eliú falando: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Eliú, antes de começar a falar, ele fala: olha, eu fiquei aqui me segurando para poder falar, porque na realidade eu achava que vocês, por serem mais velhos, tinham experiência, tinham autoridade. E eu estava aqui me segurando para falar, porque eu estava vendo vocês falarem besteira. Eu estava vendo aqui vocês falarem coisas erradas, e eu estava me segurando porque eu sou o mais novo. Mas aí ele fala: há um espírito no homem. Nosso conhecimento, nossa sabedoria, a forma como nós lidamos com as situações do dia a dia, isso tudo vem através do espírito, da alma. E ele fala que a inspiração do Todo-Poderoso é que os faz entendidos. Então a gente não pode se estribar na nossa sabedoria. A sabedoria que serve para nós como instrução de vida, como regra de vida, é a instrução bíblica. A instrução que serve para nós, para poder nos dar direção, é a instrução da palavra, é a revelação de Deus, é a inspiração do Todo-Poderoso. Essa inspiração está disponível para nós na palavra. Por que a Bíblia foi escrita? Para nos dar entendimento. Entendimento de quê? Do caminho da salvação. A Bíblia não foi escrita para que nós fôssemos homens prósperos e ricos. A Bíblia não foi escrita para que nós tivéssemos uma vida abundante nessa face da terra. A Bíblia não foi escrita para que os nossos relacionamentos interpessoais fossem relacionamentos amorosos, bondosos, caridosos. A Bíblia foi escrita para mostrar para o homem que existe o pecado. A Bíblia foi escrita para mostrar que o homem é incapaz de satisfazer a justiça de Deus por si só. A Bíblia foi escrita para mostrar que o único caminho, Gênesis 3,16, é a semente da mulher. É aquele que viria nascer, esmagar a cabeça do diabo e triunfar sobre o pecado. Jesus. A Bíblia foi escrita para mostrar que, seguindo os passos de Jesus, nós alcançamos salvação. Aceitando o sacrifício da cruz do Calvário, conforme o David falou para nós aqui no domingo à noite, onde Cristo cravou a nossa dívida. Aceitando o sacrifício da cruz, nós temos reconciliação com Deus. Através dessa reconciliação, Deus nos seleciona, Deus nos tira do meio do povo que está julgado e condenado na cruz, e nos coloca em uma posição privilegiada. Agora nós somos igreja do Senhor. A Bíblia foi escrita para mostrar que a história desta igreja é uma história de levar o Evangelho de Cristo, é anunciar a salvação do pecado, que foi mostrado lá no primeiro livro, no livro do Gênesis. Então o objetivo da Bíblia é nos instruir, é nos mostrar o caminho da salvação. Quando eu leio a Bíblia sob o prisma da salvação, eu desconsidero essas coisas do mundo, eu faço com que as coisas do cotidiano percam o valor e passo a valorizar o grande sacrifício que foi feito pela minha vida, enquanto eu ainda era um pecador. A Bíblia, a exposição bíblica, ela vai me convencer
de que eu estou realmente perdido, de que eu realmente preciso de uma solução para o meu problema. E o meu problema não é o desemprego, o meu problema não é a falta de dinheiro, o meu problema não é o sapato furado, não é a sandália presa com o grampo de cabelo, o meu problema não é a minha esposa, não são os meus filhos, o meu problema não é a minha doença, o meu problema se chama pecado, se chama separação de Deus, se chama condenação eterna, sobre o qual a ira de Deus está depositada. Todos aqueles que não vão até Jesus estão condenados. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. É assim que diz a palavra. Então, baseado nisso, na história de Jó, na vida de Jó, nessa campanha que diz que Deus governa sobre a vida humana e que Deus trará anos de delícia na sequência da vida, eu quero falar e pedir para você agora abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro 3. Por causa do tempo, o meu desejo era ler a carta toda aqui com vocês. Mas depois você chega em casa e leia. Mas leia mesmo. Não deixa passar. São 15 a 20 minutos de leitura, você lê a carta toda, do capítulo 1 ao capítulo 3. Se nós tivéssemos tempo, eu leria ela toda, para a gente poder desenvolver o raciocínio em cima daquilo que eu quero falar. Mas depois em casa você leia. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras, as obras que há nela, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Salvador Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro, ele escreve para instruir os crentes a respeito de tomar posse de uma vida de conhecimento, de verdadeiro conhecimento de Cristo. Se você for fazer uma leitura sequencial, você vai perceber que no capítulo 1, ele vai falar sobre a importância do crescimento na fé, na excelência moral, no conhecimento de Deus, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, no amor fraternal e no amor altruísta. Uma escada, uma evolução da vida cristã, tudo baseado na fé. Inicia-se pela fé, ao ouvir a palavra da salvação e essa palavra entrar no coração, a fé é gerada, e a partir dessa fé vem toda uma sequência de vida cristã.
Não dá tempo da gente aqui detalhar sobre isso, porque só nesses 8 pontos, o pastor Israel gastaria pelo menos uns 8 meses dando estudo para a igreja, falando ponto a ponto e explicando ponto a ponto do que isso significa para nós como igreja, como vida cristã, como forma de agir e de atuar perante o mundo. Dando sequência no capítulo 2, ele vai falar sobre falsos mestres que surgem dentro da igreja. E ele vai denunciar algumas das obras desses falsos mestres. Leia na sua casa. Compare o que está escrito com o que nós estamos vivendo. Veja a palavra do Senhor se cumprindo à risca, na íntegra, conforme foi revelado. Porque a palavra foi revelada, é aquilo que nós lemos, é a revelação do Todo-Poderoso ao homem. Esse entendimento que nós podemos ter só vem através da revelação de Deus. Não é nada baseado em conhecimento humano, não é nada baseado em titulação humana, é baseado em revelação divina. Eu tenho certa dificuldade a ler alguns comentários onde a gente vê o comentarista falando: não, a opinião de Paulo é divergente da opinião de fulano, porque Paulo opina de determinada maneira, pegando a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro literário qualquer, como se a Bíblia fosse um lugar onde Paulo foi ali despejar as suas ideias. Como se Paulo, ao escrever as suas cartas, estivesse simplesmente pensando naquilo que estava acontecendo, desprezando a Bíblia como revelação de Deus, como palavra de Deus para a instrução de todo aquele que crê. A Bíblia, ela foi escrita para nossa instrução. Não é o pensamento de Paulo, não é o pensamento de Pedro, não é o pensamento de Tiago, é o pensamento de Deus. É o próprio Deus revelando o seu caminho à sua igreja, ao seu povo. Capítulo 3, ele vai falar sobre a volta do Senhor e ele começa combatendo os ensinos dos falsos mestres que diziam que Jesus não iria voltar. Uma das coisas, um dos sinais dos últimos tempos é justamente dizer que Jesus não vai voltar, que isso aí é uma palavra antiquada, que a Bíblia é um livro ultrapassado. Você vai ler lá no capítulo 2 as coisas que eles falam e fazem, e aí você compara com o nosso cotidiano e veja tudo aquilo que Deus está fazendo, e tudo que a palavra diz é verdade. Deus trará anos de delícia na sequência da vida. Eu poderia, às 8h10, quando eu preguei essa palavra, peguei essa oportunidade, eu poderia aqui estar falando para você sobre um monte de promessas que a Bíblia tem de prosperidade. Eu poderia aqui estar falando para você que Deus vai te prosperar, que tudo vai ir bem na sua vida, que o desejo de Deus é que você seja próspero, feliz, amável. Eu poderia estar falando sobre tudo isso, mas o que o Senhor colocou na minha boca para falar nessa noite é sobre a volta do Senhor e a posição da igreja. Você quer anos de delícia na sua vida? Não se contente com 70, 80 e 90 anos. Se contente com a eternidade. Não pense nessa vidinha pequena que nós vivemos aqui na face dessa terra. Pense na vida eterna. Pense na posição que Deus colocou a igreja. Pense na posição que Deus tem reservado para a igreja. Não perca o seu tempo se preocupando com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, porque essas coisas Deus acrescenta aos seus. Perca o seu tempo, ou aliás, ganhe o seu tempo pensando na salvação, pensando em se preparar para encontrar com o Senhor. E eu quero falar aqui algumas verdades sobre a volta do Senhor. A primeira delas, existe um tempo determinado para a volta do Senhor. Olha o verso 9. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Existe um tempo determinado por Deus. Romanos capítulo 11, verso 25 diz assim: porque não quero que ignoreis esse segredo,
para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Gentios somos nós, eu e você, que não nascemos de mãe judia, que não somos israelenses, nós somos gentios. Através da rejeição de Israel, nós recebemos a promessa e nós recebemos a graça da salvação. E Deus tem um número determinado de gentios que serão salvos. Esse número vai se completar. E quando esse número se completar, é o fim. Quando esse número se completar, Deus dá a ordem a Jesus, Jesus dá a ordem ao anjo, e o anjo toca a trombeta. Assim que o anjo tocar a trombeta, nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos, e os que estiverem mortos ressuscitarão. Esse momento está sob o controle de Deus. Deus governa sobre a vida do ser humano. Todos aqueles que vão reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já estão eleitos em Cristo, já estão guardados pelo Espírito Santo, como nós cantamos logo atrás. Nós temos a marca da promessa. A marca da promessa é a garantia de que Ele vai voltar para nos buscar. A marca da promessa é a garantia de que Ele foi preparar o lugar e vai voltar. Por isso nós temos a segurança, por isso nós temos a certeza de que Ele vai voltar, ainda que alguns digam que não, ainda que alguns digam que esse livro é um livro ultrapassado, que quem segue os ensinamentos desse livro é gente que não tem a mente aberta, ainda que digam por aí que você não precisa ficar preso a dogmas bíblicos, que você pode viver em liberdade. Capítulo 2, os falsos mestres falam isso. Eles pregam uma liberdade, mas eles mesmos estão presos pelo pecado. Então essa liberdade que é apregoada hoje em dia é simplesmente para afastar mais e mais pessoas do caminho da salvação. É para que a pessoa não dê ouvido ao Evangelho, para que a palavra do Senhor não ache terra fértil no coração, para que o cuidado da vida sufoque a semente do Evangelho e ele não floresça. Essa é a estratégia do inimigo, fazer com que você não seja alcançado pela maravilhosa graça do Evangelho. Segunda coisa, existe um fim determinado para toda a criação existente. Olha o verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos do juízo, do grande juízo final. A Bíblia fala que fugiram os céus, fugiram a terra, e todos os ímpios foram julgados por Deus na região celestial. Já não existe mais céu, já não existe mais universo. Os cientistas que se gabam e falam: oh, que maravilha, agora nós mandamos a nave espacial para o planeta tal, e esse universo ele é imenso, nós não podemos achar que isso aí foi feito só para o homem, ele é muito grandioso. Se gabam do conhecimento, e mal sabem eles que tudo isso vai deixar de existir, simplesmente pela determinação de Deus. Ele já decretou, não há como mudar essa palavra, já foi dada, já foi dita: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras hão de se cumprir, diz o Senhor. Então nós não podemos ficar
presos a esse mundo, às coisas desse mundo, aos acontecimentos desse mundo, à vida nesse mundo, porque esse mundo vai deixar de existir. Não vai restar nada do que a gente conhece. Olha só, e vai ser feita uma nova criação. Lê comigo o verso 5. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Os cientistas dizem que a vida no planeta Terra surgiu da água. A Bíblia afirma isso, há muito tempo antes dos cientistas dizerem isso. A vida na face da terra foi tirada da água. Só que agora, você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. E olha o que vai acontecer. Apocalipse 21. Vamos encerrar. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Essa terra que nós conhecemos teve origem na água. A nova terra, o novo universo que Deus vai criar, tem uma origem totalmente desconhecida para nós. A Bíblia não revela como é essa nova criação. A Bíblia não fala o que Deus vai fazer nessa nova criação, como vai ser essa nova terra. Não foi revelado a nós. Paulo fala que viu coisas inefáveis, que não tinha nem como falar. Por quê? Porque não tem comparação com as coisas que nós conhecemos. Porque é uma nova criação, é uma criação totalmente diferente, é uma criação livre do pecado. Final do capítulo eterna. Não perca o seu tempo pensando nas coisas desse mundo. Faça como Jó, que olhou para o seu Redentor, olhou para Jesus, autor e consumador da sua fé, porque os sacrifícios que Jó oferecia pelos seus filhos já eram tipos do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus governa sobre a nossa vida de maneira soberana. Não há nada que nós façamos que vá mudar o governo de Deus na face da terra. O que nós precisamos é ouvir a mensagem do Evangelho. E como igreja nós precisamos de saber de 3 coisas para nós terminarmos. A primeira coisa, a igreja será arrebatada. A segunda coisa, nós precisamos ser vigilantes. Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala: olha, eu não preciso falar para vocês a respeito do dia do Senhor, porque vocês sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, você precisa estar preparado. Você precisa ser como as virgens prudentes, as virgens que estavam com o azeite reserva, que tinham a presença do Espírito Santo nas suas vidas, que não se ocupavam das coisas do dia a dia, não tinham a sua vida por importante, antes esperavam a promessa da volta do noivo. A igreja está vivendo os últimos momentos na face da terra. Não dá mais tempo para se enrolar nos cuidados da vida. Não dá para viver como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, iam, voltavam, viviam a vida despreocupadamente. Se a igreja viver a vida focada nesse mundo, será a mais miserável das criaturas. Se você espera Jesus somente nessa vida, a Bíblia fala que você é o mais miserável de todos os homens, porque o que Deus tem para nós não é nessa vida, é a vida eterna junto com Ele. O que Deus tem para nós é uma vida de prosperidade, bênção na presença dEle. Como o pastor Gleison pregou no domingo, o reino de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre a face da terra, mas não essa terra, novos céus e nova terra. Deus irá reinar sobre a sua igreja, aqueles que se manteram incontaminados com o mundo. E em último lugar,
nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não se contente com uma vida cristã mais ou menos. Não se contente com uma vida espiritual mais ou menos. Se contente em crescer em Cristo, em conhecer mais de Deus, em receber a revelação da palavra, em ser transformado dia a dia. Não diga: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você precisa de mudança, Cristo tem a mudança. Se você precisa de novidade de vida, Cristo tem novidade de vida. Se você precisa ser livre de vícios, de pecados, Cristo tem libertação para oferecer. Não se contente com uma vida mais ou menos. Saiba que o governo de Deus é soberano sobre a sua vida e que Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, além daquilo que você quer. Quer dias de delícias na sua vida, entregue-se ao Senhor, entregue a sua vida na direção do Senhor, deixa Deus falar em sua vida, no seu coração, deixa Ele tirar o que precisa ser tirado, deixa Ele transformar a sua vida e te fazer um cidadão do céu. Coloque-se de pé, vamos orar.